Fala, cara, beleza? Então, essa é mais uma aula desse nosso programa de pré-cálculo. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, seu comentário e compartilhar, porque o período está começando e você vai precisar saber de algumas coisas, alguns conceitos-chave. E um deles é trigonometria, sem dúvidas. Então, a minha ideia hoje, nessa aula, é ir lá no basicão da trigonometria, aqueles assuntos assim, aquela parte da trigonometria bem básica, para tentar sanar qualquer dificuldade que você possa ter. Então a gente vai falar de triângulo, retângulo, os ângulos principais, né, seno, cosseno e tangente, círculo trigonométrico. No final das contas, né, no final da aula, vou falar um pouco também sobre triângulo equilátero e triângulo isósceles retângulo também, tá bom? Bom, então vamos começar sem mais delongas. Eu vou começar bem basicão mesmo, lá na nossa geometria, com o nosso triângulo retângulo. Então a gente vai aqui desenhar um triângulo retângulo. Vou pegar aqui, um preto. Nosso famosíssimo, lembra que um triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Então ele é mais ou menos assim, né? Esse triângulo retângulo, né? Vou botar aqui. Ele tem esse ângulo aqui, que é um ângulo reto de 90 graus, que a gente simboliza assim, e eu vou chamar esses outros dois ângulos agudos dele de alfa e de beta. Também vou chamar o cateto oposto ao alfa, lembrando que o cateto é esse lado menor no triângulo retângulo, eu vou chamar ele de A, e o cateto oposto ao ângulo beta, eu vou chamar ele de B, e a hipotenusa, que é esse maior lado, que está oposto ao ângulo reto, eu vou chamar de C. Beleza? E eu vou começar por aí, para a primeira coisa, te lembrar que a soma dos ângulos alfa e beta tem que ser 90 graus, né? Porque alfa mais beta mais 90 é 180. Tá? E aqui eu também vou fazer o seguinte, eu já vou denotar os ângulos em radiano. Por quê? Porque radiano é a medida que você mais vai ver quando você estiver estudando cálculo, álgebra linear, etc. Tá bom? Então, vou chamar ele já de 90. Vou chamar o ângulo de 90 de π sobre 2. E a maioria dos ângulos aqui eu vou estar usando em radiano, tá bom? Então, tenha certeza de que você sabe converter ângulos que estão em graus, medidos em graus, para radiano, beleza? Então, 90 é o π sobre 2. E a gente define, né, os ângulos, o seno, cosseno e a tangente desses ângulos alfa e beta no triângulo retângulo, como sendo, então vamos começar com o ângulo alfa. Lembra que, no caso do seno, a gente está falando sempre do cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Então, o seno do ângulo alfa é dado pela essa razão A sobre C. Né? O cosseno de alfa, aí no caso o cosseno ele é o cateto adjacente ao ângulo, então nesse caso está aqui o alfa, né? O cateto oposto ao alfa, é como se o alfa estivesse olhando para o A, né? Para o cateto A. E o B é aquele adjacente, aquele que tem um pedaço do ângulo está no cateto, tá bom? Então tenta decorar essa coisa de cateto oposto e adjacente, que vai ser importante, né? Então, cateto adjacente ao alfa é o B sobre a hipotenusa C. E a tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente, no caso, A sobre B. Tá bom? E a mesma coisa para o B, né, para o beta, perdão. O seno de beta vai ser o cateto oposto a beta, ou seja, o B sobre C. O cosseno de beta é o cateto adjacente ao beta, que nesse caso aqui é o A, então é A sobre C. E a tangente de beta é o cateto oposto a beta, que é o B, sobre o cateto adjacente, que é o A. E aqui eu queria parar tudo para mostrar para vocês que esses ângulos alfa e beta, cuja soma é π sobre 2, ou 90 graus, eles já em si têm algumas relações entre os seus senos, cossenos e tangentes. Né? Então, isso é uma coisa para você ficar bem esperto. Por exemplo, vou botar aqui em vermelho, você vê que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, o seno de beta é igual ao cosseno de alfa, então existe essa troca, né? E a tangente de alfa ela é o inverso da tangente de beta. Né? Então, você poderia até escrever aqui
que a tangente de alfa é igual a 1 sobre a tangente de beta. Tá bom? Então, essas são algumas regrinhas para vocês terem em mente, né, sobre trigonometria lá do triângulo retângulo, bem basicão. E além disso, né, pelo menos os 3 ângulos mais importantes, que é o de π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3, ou seja, o ângulo de 30 graus, 45 e 60, você tem que saber os valores de seno, cosseno e tangente, tá bom? Então, é aquela boa e velha tabelinha que você pode decorar ela da forma como você quiser. Tem lá o 1, 2, 3, 3, 2, 1, é aquela mesma, a famosinha, eu vou botar ela aqui para você. Na verdade, cara, a minha ideia aqui dessa aula de hoje, eu não vou fazer tanto exercício, vou ficar mais na revisão, né, dos pontos chaves da teoria. E a minha ideia é que você assista essa aula e você faça um resumão com base nessa aula. Você colhe isso lá na porta do teu armário, no banheiro, sei lá, onde você quiser, para você não esquecer dessas paradas que eu estou falando. Porque o teu professor ele vai assumir de cara, né, na aula 1 de cálculo, ele já vai assumir que você sabe essas coisas. Né? Então, essa tabela aqui é clássica, né? Você coloca os senos, cossenos e tangentes um embaixo do outro. Você coloca aqui o ângulo de 30, né? O ângulo de 45 e o ângulo de 60. Tá? Eu vou botar aqui em radiano também, π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. Tá? E aí você faz aquela famosa regrinha, ou a musiquinha. Cara, dá o teu jeito, decora essa parada. Você bota 1, 2, 3, 3, 2, 1, tá? Aí você bota aqui todo mundo dividido por 2, divide por 2, divide por 2, divide por 2, divide por 2. Opa, foi um treco aqui. Divide por 2, divide por 2. E aí coloca a raiz quadrada nos numeradores. Só que o 1, né? Aqui no caso 1, raiz quadrada de 1 é 1, não precisa. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2. E as tangentes você pode até já dividir o seno pelo cosseno. Você tem as tangentes, verifica aí as tangentes. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Beleza? Cara, então essa é a tabela para você ter no seu sangue. Nas tuas veias tem que correr esses números. Você tem que saber isso, tá? Isso não é uma coisa para você não ter decorado, tá? Isso tem que estar decorada essa tabela com esses números aí, tá bom? Bom, além disso, então esse é o basicão da trigonometria no triângulo retângulo. Além disso, na trigonometria nós temos o círculo trigonométrico. Esse círculo trigonométrico é bem importante. Então, vou tentar fazer aqui o melhor círculo que eu puder. Espero que vocês compreendam a minha habilidade. Não é lá essas coisas, até que não ficou de todo ruim, não, tá? Então, aqui é o círculo. Esse círculo ele tem 2 eixos, tá? Um eixo vertical e um eixo horizontal, tá? O eixo horizontal ele representa o eixo do cosseno, perdão. Olha, eu me embanando. Do cosseno. E o eixo vertical, o eixo do seno. Além disso, esse círculo está aqui centrado na origem e ele tem um raio igual a 1. Tá? Então, aqui, esses pontos aqui, todos eles estão marcados no 1, tanto nesse ponto, nessa interseção com as abscissas, quanto a interseção com as ordenadas. Beleza? E aí, qual é a grande sacada do círculo trigonométrico? É a seguinte, é que dado um ângulo de abertura com relação a esse eixo aqui das abscissas, né? Ou seja, se eu pego aqui e desenho um ângulo, um determinado ângulo X aqui, tá? Esse camarada aqui, as projeções desse ângulo, né? Desse ângulo X, elas vão ser exatamente o cosseno de x e o seno de x na vertical. Tá? Tá aqui o seno de x na vertical.
Tá? Isso você pode ver, você pode reparar, né? Dado que o raio do círculo é 1, você pode usar aquelas fórmulas nesse triângulo retângulo aqui, né? Nesses dois triângulos retângulos, ou num só, na verdade, só nesse triângulo retângulo aqui, né? Você pode usar aquelas relações e ver que, na verdade, essas projeções são justamente os valores de seno e o cosseno de x. E por que, que é tão interessante a gente ter o círculo trigonométrico em mente? Porque ele estende, né, os valores de seno, cosseno e tangente para outros ângulos que também são muito importantes de se decorar, mas que eles partem daquela tabela do 30, 45 e 60. Né? Ou seja, existem algumas... Isso é uma das funções, né, do círculo trigonométrico. Existem umas simetrias no círculo trigonométrico, e essas simetrias te permitem calcular senos e cossenos tangentes de outros ângulos. Por exemplo, ângulos maiores do que 90 graus, do que π sobre 2, e por aí vai. Né? Então, antes disso, vamos marcar os principais ângulos aqui do círculo. Né? Esse ângulo aqui, né? Vou botar em vermelho aqui. Você tem o ângulo zero, que coincide aqui com esse ponto aqui nessa interseção. Né? O ângulo π sobre 2, né, que é o ângulo de 90 graus, ele coincide com esse ponto aqui, que seria essa amplitude aqui, esse ângulo reto. Né? Esse aqui é o ângulo π, que é esse ângulo raso, né, de 180 graus. O ângulo 3π sobre 2 é o ângulo de 270 graus. E você pode ver que quando você dá uma volta, o ângulo zero ele coincide com o ângulo de 2π. Tá? Então, a primeira simetria que eu queria mostrar para vocês é a seguinte. Repara que você tem, se eu traçar uma reta aqui, vou traçar de azul, né? Saindo aqui do ponto, né, da marcação do ângulo, traçar uma reta horizontal, tá? Eu vou dar em outro ponto, certo? Eu vou dar em outro ponto, e esse outro ponto ele tem uma simetria com relação ao ponto original. Né? Qual é o valor desse ângulo aqui? Né? Esse ângulo é justamente o ângulo π menos x. Né? Se você pode até traçar uma retinha aqui, ver que, bom, como é simétrico, esse ângulo é x também, bom. O fato é que esse ângulo é o ângulo π menos x. E você pode ver, né, olhando para essas projeções desse ponto nos dois eixos das ordenadas e das abscissas, você pode relacionar os senos, o seno e o cosseno desse ângulo π menos x. Né? Ou seja, o que eu estou vendo aqui é o seguinte, estou vendo que o seno de π menos x, né, é essa projeção aqui, e ela bate com o seno de x, ou seja, bate com a projeção do seno de x. Ou seja, o seno de π menos x é igual a o seno de x. Tá? Então, isso dá para a gente um exemplo, né? Dá para a gente uma forma, né, de calcular senos, por exemplo, de ângulos que a gente antes já não sabia. Né? Quer dizer, um exemplo que eu vou dar para vocês aqui é você calcular, por exemplo, o seno de 3π sobre 4, né, que é um ângulo de 135 graus. Né? Quer dizer, a princípio eu não sei, mas eu sei eu sei o seno de π sobre 4. E eu sei que 3π sobre 4 vai ser π menos π sobre 4. Certo? Então, eu posso usar a simetria do círculo trigonométrico para falar, olha, mas o seno de π menos π sobre 4 é igual ao seno de π sobre 4, pela simetria. Ou seja, esse camarada, o seno de 3π sobre 4, é igual ao seno de π sobre 4. E a gente sabe que ele é raiz de 2 sobre 2. Entende? Então, assim, é poderosíssimo você ter um domínio, né, das relações do círculo trigonométrico. Tá bom? Dessas simetrias, eu vou desenhar aqui mais outras duas simetrias. Tá? Uma outra simetria ela acontece justamente quando você traça uma linha reta aqui com relação à origem, né? Não sei se vai ficar muito legal. Enfim, deixa eu ver se eu consigo fazer um pouquinho mais reto. Não sei se vai dar, mas aqui assim, exatamente aqui assim, né? Você tem um outro ponto aqui, né, de simetria, que é o famoso π mais x, né? Então,
seria o ângulo π mais x. Vou escrever aqui. Esse é o π mais x, ou seja, eu estou rodando x, depois rodando π, né? E a última simetria que eu quero falar com vocês, antes de dar um tabelão aqui para vocês terem em mente, é a simetria com relação a esse eixo aqui, o eixo das abscissas, em que você tem esse ângulo, é o famosíssimo. Você vê que ó, aqui eu puxei um x, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, esse ângulo daqui, ele é x também, né? Vou pintar ele de azulzinho aqui, ó. Esse ângulo aqui, que eu pintei de azulzinho todo ele é x também, só que é negativo, né? Então esse arco, ele é um arco de 2π, né? Que é uma volta, você dá uma volta e tira x. Então 2π menos x. Tá? Cara, essas são as 3 simetrias mais importantes. É isso aí que você precisa saber em termos de simetria. E além disso, as fórmulas envolvendo seno e cosseno e tangente. Principalmente seno e cosseno, a tangente é só dividir, né, o seno pelo cosseno, que você precisa ter. Então, eu vou escrever ela aqui para vocês. Deixa eu criar uma outra página aqui e vou escrever elas aqui para vocês. Então, primeiro eu falei, né, do seno de π menos x é igual ao seno de x, né? Então, você vai desenhar um círculo trigonométrico aí na sua casa e você vai se certificar do que eu estou falando, tá? Não apenas balance a cabeça que sim, não. Eu quero que você domine esse conhecimento aqui, tá? Eu quero que você realmente aprenda, tá? Então, seno de π menos x é igual ao seno de x. Essa é para aquela nossa primeira simetria que a gente fez, né? O cosseno. O cosseno de π menos x, ele vai ser igual a menos o cosseno de x, tá bom? Além disso, tá? Agora para aquela segunda simetria, né? Que é o seno de π mais x. O seno de π mais x, ele é menos o seno de x. O cosseno de π mais x, ele é menos o cosseno de x, tá? E para terminar, o seno de 2π menos x é igual a menos o seno de x, e o cosseno de 2π menos x ele é igual a cosseno de x, tá bom? Então, esses 3 pares de simetria, eu quero que você tenha eles em mente, tá? Você vai ver aqui que você está me vendo falar, você está me vendo olhar para o papel aqui, não está? Então, parece que eu não decorei, né? Tudo indica que eu não decorei isso que eu estou falando para vocês. Mas eu não precisei decorar e você também não precisa decorar. Basta que você saiba olhar para a simetria lá no círculo e ver, né? E ver o que você precisa. Por exemplo, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, sei lá. O seno de π mais x, né? Olha, o seno de π mais x, ele é o inverso do seno de x, porque olha aqui o seno de x na vertical aqui positivo, esse termo aqui, né, esse comprimento aqui é de igual tamanho, só que negativo. Então, eu sei que o seno de π mais x é menos o seno de x, entendeu? Só olhando para o círculo. É esse exercício que eu quero que vocês saibam fazer, tá bom? E com isso, né, além disso, né, você tem como calcular, com a ajuda do círculo trigonométrico, não só todas essas translações e simetrias, mas também você é capaz de calcular seno de zero, cosseno de zero, seno de π, cosseno de π, seno de 2π e por aí vai, tá bom? Vou botar aqui 3 pontinhos. Faz aí essa tabela aí na tua casa, né? E verifica isso, que o seno de 0 é 0, que o cosseno de 0 é 1, que o seno de π é menos 1. Opa! Seno de π não é menos 1, seno de π é 0, cosseno de π é menos 1, e por aí vai, né? Saiba o seno e cosseno dos ângulos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Não, o 2π é o 0, né? Então 2π não entra.
tá? Mas assim, saibam os senos e cossenos desses 4 ângulos aqui que eu estou falando para vocês, tá? Não vou ficar escrevendo cada um deles aqui, mas o objetivo da aula é dar para vocês uma luz do que vocês precisam saber, né? E aí você vai estudando e vai vendo aí o que você precisa revisar, tá bom? Bom, para terminar a aula de hoje, eu quero falar sobre esses 2 triângulos importantíssimos, que são os triângulos equilátero e triângulo isósceles retângulo, né? Então, vamos lá, vamos desenhar aqui. Por que eles são importantes? Porque eles vão aparecer toda hora, cara, nas tuas provas, nas tuas listas, né? São 2 triângulos realmente bem importantes. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles aqui, tá? Então, vou começar com o triângulo equilátero. Ele é um triângulo, né? Como o nome já diz, que ele tem os 3 lados iguais. Eu vou tentar desenhar aqui o triângulo mais equilátero que eu puder. Bom, até que não ficou de todo ruim, né? O fato é que ele tem três lados iguais, que eu vou chamar aqui de L, L e L, e 3 ângulos iguais, né? A π sobre 3, tá? Ou 60 graus, tá? Mas eu estou aqui estressando o fato de que vocês precisam aprender os ângulos em radiano, tá? Então, por exemplo, esse ângulo é importante. Uma coisa que você pode fazer, e na verdade seria muito bom que você soubesse fazer com o pé nas costas, é calcular, por exemplo, a altura desse triângulo, né? Por exemplo, você pega aqui essa distância, né, de um vértice até a base oposta, e você sabe, né, lá da geometria lá da escola, que essa altura ela divide esse ângulo em 2 ângulos iguais, a π sobre 6, tá? E ela divide também o lado oposto em 2 pedaços iguais, ou seja, L sobre 2 de um lado, L sobre 2 de outro. E como esse ângulo é de 90 graus, porque essa aqui é uma altura, né, você pode, por exemplo, pegar esse valor h, que é essa distância, e calcular o valor de h através dos senos e cossenos. Então, por exemplo, você pode pegar aqui o π sobre 3, né, que é o ângulo de 60, e você pode escrever, bom, seno de π sobre 3, ele é igual ao cateto oposto, que é o h, sobre a hipotenusa, que é L. E a gente sabe lá, porque a gente já decorou, que o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Né? Tá bom? Com isso, a gente consegue calcular a altura colocando o L para o lado de lá. E a gente tem esse valor da altura em função do raio. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é usando a trigonometria para lembrar vocês dessa formulazinha da altura de um triângulo retângulo. Você não precisava usar trigonometria, você pode fazer por Pitágoras. Tudo bem, não é esse o caso. O caso eu estou só usando a trigonometria para rederivar uma fórmula famosa. Tá? E o outro triângulo que eu queria falar com vocês é o triângulo retângulo isósceles. E para isso eu vou desenhar um quadrado. Tá? Um quadrado aqui, deixa eu desenhar de preto. Um quadrado preto, também de lado L. Tá? Também fazendo o melhor quadrado que eu puder, dentro das minhas possibilidades aqui. Tá? Tirar um pedacinho aqui. Esse quadrado, lembra que um quadrado é uma figura geométrica, um quadrilátero que tem 4 ângulos retos, né? E eu vou assumir que esse quadrado tem um lado qualquer, L. Tá? E quem é importante aqui, quem eu gostaria de calcular, é a diagonal desse quadrado. Né? Por isso que aparece o triângulo retângulo isósceles, né? Porque você tem aqui, né, essa diagonal do quadrado, ela divide esse ângulo reto em 2 ângulos de π sobre 4. Né? Então, esse ângulo aqui é π sobre 4, esse outro ângulo aqui é π sobre 4. Então, esse triângulo aqui, né, que eu vou chamar de ABC, é um triângulo retângulo isósceles. E você pode também calcular a diagonal dele usando o teorema de Pitágoras. Mas aqui eu vou usar o seno de π sobre 4 para fazer isso, né, só porque eu estou falando de trigonometria. Então, eu sei que o seno de π sobre 4 ele é igual a
cateto oposto, né, nesse triângulo ABC, que é o L, ao π sobre 4, dividido por D, que é a hipotenusa. E eu sei que esse seno é igual a raiz de 2 sobre 2. Né? E com isso, dado que L sobre 2 é raiz de 2 sobre 2, então eu consigo isolar o D, né? Eu estava isolando o L. O D da L raiz de 2. Tá bom? Então, com isso, a gente calculou a diagonal do quadrado, tá? Usando trigonometria. Então, veja, essa aula de hoje ela foi, como eu falei, uma aula bem básica. Então, se você está com muita dificuldade em trigonometria, você deve assistir essa aula e você deve ter certeza de que você entendeu tudo que eu falei e que você está dominando esse assunto, tá bom? Então, faz bastante exercício, pega um livro, né, treina bastante, calcula muitos senos e cossenos, usa essas relações todas de simetria que eu usei aqui, né, que eu defini aqui, e, cara, tenta fazer, essas relações aqui, e faz bastante exercício, porque você vai precisar dessas relações lá no teu curso de cálculo, beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Um abraço!